Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, manhã de quarta-feira, e nós estamos juntos aqui para estudar ainda a palavra de Deus sobre esse tema tão especial que é a segurança eterna. Seja bem-vindo, você está no programa Café com Graça. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora, se inscreva. Também dá aquele like aí para nos ajudar na divulgação do nosso conteúdo. E também faça um comentário, ok? Se você está chegando por agora, se você já está conosco durante essa semana, eu queria te convidar agora a espalhar esse link aí de transmissão. Mesmo que você não esteja assistindo ao vivo agora às 8 da manhã, esteja em outro horário, você pode compartilhar esse link com as pessoas aí que você conheça, para que elas possam receber aí desta palavra poderosa da parte de Deus. Nós estamos ensinando a Bíblia, ensinando a palavra. Então, se você está sendo edificado, compartilhe com mais pessoas. Eles também serão ricamente abençoados por esta palavra. Amém? Ontem, terça-feira, nós falamos sobre o segundo fundamento. Na segunda eu falei sobre o primeiro fundamento, que é a lei e a graça. Ontem eu comecei a falar, não deu para terminar, eu vou terminar hoje, sobre o perdão dos nossos pecados. O sacrifício de Jesus foi muito caro. Foi muito caro. Na cruz ele pagou o preço com a própria vida. Por que foi caro? Porque para nós iria ser de graça. Por isso, Efésios diz, Paulo dizendo, que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um presente, um dom de Deus. Então, nós recebemos a salvação de graça. Então, eu falei para você, primeiro fundamento, que nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Qual que era a diferença das duas coisas? É que na lei era tudo condicional, se, mas na graça não tem mais condicionamento. Você simplesmente recebe o presente, a salvação. Então, nesse fundamento do perdão dos pecados, que é o segundo fundamento que nós estamos estudando, o sangue de Jesus, ele não é poderoso apenas para nos salvar. Ele é poderoso para nos salvar e nos garantir a salvação. Então, Deus te dá a salvação de graça e ninguém pode tomar isso das suas mãos. Mas isso tem a ver com o perdão dos nossos pecados. Por quê, pastor, que tem a ver com o perdão dos nossos pecados? Eu disse para você que no céu não entra pecado. Então, para você entrar no céu, você tem que entrar totalmente santo. E aí que está a confusão na vida de muita gente. Porque eles dizem, bom, então se você não pedir perdão pelos seus pecados, então você não vai ser salvo, você vai perder a sua salvação. A questão é que eu não sou pecador porque eu pequei. Eu sou pecador porque Adão pecou. Eu também não sou santo porque eu agora não cometi pecados. Não, eu sou santo porque Cristo é santo e foi aceito e eu estou em Cristo. Mas isso foi o assunto de ontem. Então é muito importante que você assista. E eu vou te dizer mais, não assista uma vez só. Senão você não vai ter o entendimento completo. É muito importante você assistir mais de uma vez para você ter o entendimento da palavra de Deus. Amém? Mas aí, quando eu digo sobre o perdão dos pecados, que ele não acontece quando eu confesso o meu pecado, quando eu peço perdão, ele aconteceu há 2000 anos atrás, lá na cruz. Então, lá na cruz, ele perdoou os meus pecados que eu já cometi, ele perdoou os pecados que eu estou cometendo e ele perdoou os pecados que eu ainda irei cometer. Compreende isso? Todos os meus pecados foram perdoados. Quando eu digo isso, muitos pregadores, muitos pastores, eles dizem que isso é uma heresia, porque na realidade precisa de arrependimento. As pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. O argumento é esse: se não houver arrependimento, não há perdão. Então vamos ver aqui
os textos que Jesus falou sobre arrependimento. E vamos estudar o que é arrependimento na palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4, verso 17, a Bíblia diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, Jesus começou a pregar a mesma mensagem de João Batista. João Batista pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus chega, Jesus continua a mesma mensagem. Jesus diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, que tem que arrepender, ninguém discute. Mateus capítulo 9, verso 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha, já começou a dar uma luz. Jesus, a mensagem de João Batista era arrependimento, a mensagem de Jesus era arrependimento. Mas aí em Mateus 9, ele diz o seguinte, que ele não veio chamar justos ao arrependimento. Ele veio chamar pecadores. Então, o arrependimento é para quem? Para pecadores. Se você é pecador, o arrependimento é para você. Mas os apóstolos também ensinaram sobre o arrependimento. Em Atos capítulo 3, verso 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O que é arrependimento e para quem é o arrependimento? Então, arrependimento não é remorso por você ter feito algo errado. Arrependimento tem a ver com a nossa conversão. Então, quando eu era pecador, e hoje eu não sou mais, quando eu era pecador, então eu precisava me arrepender. Por quê? Porque eu era inimigo de Deus. A Bíblia diz que antes da nossa conversão, nós éramos inimigos de Deus. E agora nos tornamos amigos de Deus. E isso aconteceu através de quê? Do arrependimento. Quando eu me arrependo dos meus pecados, então é o momento da minha conversão. Eu era pecador, mas agora eu me tornei justo. Volto a afirmar para você: eu não sou pecador porque eu pequei, porque eu continuo pecando. Todos nós, a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Entende? Então, eu não sou pecador porque eu pequei, eu sou pecador porque eu estava no pecado de Adão. Então, quando eu chego a Jesus, eu chego diante de Jesus como pecador. Aí eu me arrependo, eu mudo a minha mentalidade, eu entendo que eu preciso de um Salvador. E uma vez que eu preciso de um Salvador e eu aceito esse Salvador, a minha mente mudou. Isso chama-se arrependimento. A palavra arrependimento é metanoia, mudança de mentalidade. Eu agora tenho mentalidade de filho de Deus. Eu me tornei agora justo, porque eu aceitei o sacrifício de Jesus na cruz. Então, o arrependimento é para mim quando eu ainda sou pecador. A Bíblia diz que o Senhor nos amou e se entregou na cruz quando nós éramos ainda pecadores. Ou seja, você não é pecador mais. Esse é o grande engano de muita gente. Então, o arrependimento não é o remorso por ter cometido um pecado. Muita gente tem esse engano, né? Não, ele pecou, mas arrependeu. Não, arrependimento é um momento, uma mudança de mente que acontece nas nossas vidas na conversão. Eu caminhava em direção ao pecado. Eu caminhava agora isolado de Deus, mas agora eu me converti, eu mudei, houve uma conversão. A conversão joga ela para a mesma questão do trânsito. Né? Eu estou indo, vou fazer uma conversão, eu vou voltar, entende? Ou eu vou virar para a direita ou para a esquerda, é uma conversão. Eu era inimigo de Deus, e agora eu sou amigo de Deus, então eu ando agora na mão oposta. Eu me converti, eu fiz uma conversão, isso é chamado de metanoia, isso é chamado de arrependimento.
Isso é muito importante. Se você não entender isso, por isso que eu estou dizendo para você que isso são fundamentos da nossa fé. As pessoas aplicam sempre esse arrependimento ao pecado, mas ele deve ser usado ao pecado de Adão. Eu, de fato, era pecador, mas agora eu converti, eu me arrependi, eu mudei a minha mente. O Senhor trouxe luz e agora eu entendi, então houve arrependimento, ok? Mudança de direção. Então, eu quero analisar um texto para você entender, porque muita gente diz, não, porque o arrependimento, se as pessoas pecarem e não arrependerem, então elas vão perder a sua salvação. Eu vou estudar com você o texto de Lucas 15, que é o texto que fala de salvação. O texto de Lucas é a parábola da ovelha perdida. E é muito importante entendermos esse texto para ver a respeito do arrependimento. Vamos ler esse texto? Lucas capítulo 15, verso 3. Diz assim: Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Olha o verso 7. Digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, qual foi, eu vou te fazer uma pergunta aqui, o texto está falando de arrependimento do pecador, ok? Mas a pergunta é a seguinte, qual foi o arrependimento da ovelha? Qual foi o arrependimento da ovelha? A Bíblia diz que o pastor deixou as 99 no aprisco e foi em busca da que se desgarrou. Vamos entender o texto. Jesus não está falando qualquer coisa. Jesus está contando uma parábola que fala da minha vida e da sua vida. Bom, nós éramos parte das 100 ovelhas. Nós estávamos em Adão. E aí o pecado levou a gente a separar de Deus. Pecado de Adão. E aí, então, nós agora ficamos desgarrados, ok? E o Senhor Ele vem nos buscar. Cristo veio e nos encontra, nos pega, nos coloca nos ombros e nos leva de volta para Deus. Então, essa história aqui é a história da salvação, a história de Cristo, ok? É muito fácil de entender, a maioria dos cristãos entende esse texto. Mas veja, então, o que foi? Aí muita gente fala, não, porque o Senhor de fato nos salvou, pela graça nós somos salvos. Mas se as pessoas pecarem e não tiverem arrependimento, elas vão perder a salvação delas. Bom, vamos ver o que é arrependimento. Eu falei que arrependimento é mudança de mentalidade, ok? Mudança de mente, é conversão, ok. O pastor, o que o pastor fez? O pastor procurou a ovelha, o pastor encontrou a ovelha, o pastor carregou a ovelha e colocou de volta no aprisco, ok? E o Senhor diz então que há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende, pela ovelha que se arrependeu. A pergunta que eu vou te fazer é, qual foi o arrependimento da ovelha? O que foi que a ovelha fez? O pastor a procurou, o pastor a encontrou, o pastor a pegou, carregou, levou e colocou de volta no aprisco. Aí eu te pergunto, qual foi a parte da ovelha? Estou deixando você em crise? Porque a ovelha não fez nada. A ovelha não fez nada, mas a Bíblia diz que ela arrependeu. Então eu vou te dizer, se tem algo que a ovelha fez, eu vou te dizer o que ela fez. Ela se deixou ser levada. Única e exclusivamente isso. Ela não fez nada. Eu vou te dizer, o que você fez para ser salvo? Se você fez, então o mérito é seu, meu amigo. O mérito não é de Deus.
Porque a salvação é de graça, toda obra é dele, porque toda glória é dele. Ele fez a obra na cruz. Ele só te encontrou, te chamou e você só aceitou. E quando você aceitou, ele pegou você, colocou nos braços e levou de volta para Deus. Simplesmente isso. Então, esse arrependimento é mudança de mentalidade, não é uma obra que você faça, entende? Então, se você tem que confessar o seu pecado, ou pedir perdão, ou se arrepender do seu pecado, para você não perder a sua salvação, isso depende de você, não depende da obra de Cristo. Lá na cruz o Senhor disse, está consumado, está terminado, a obra foi concluída, entende? Então, o arrependimento aqui é quando eu compreendo que eu sou pecador e preciso de um Salvador. Você era uma criatura e agora você se tornou filho. Isso é chamado de arrependimento, de mudança de mentalidade, mudança de mente, entende? Você de inimigo se tornou amigo, de criatura se tornou filho, a sua mente mudou, mas tudo foi obra dele, não depende de você nem ter a salvação e nem perder ou ter de volta a salvação. Isso nada depende de você, tudo depende dele. É ele que te acha, é ele que procura, é ele que te acha, é ele que te pega, ele coloca nos ombros, ele que te leva de volta, ele te coloca de volta no aprisco. Tudo é obra de Deus. Não pode ter obras. Lembra do texto de Efésios? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um presente de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie. Se você tem que mudar alguma coisa e tal, é obra sua, não é obra de Deus. Mas alguém pode dizer, mas e agora? Eu continuo sendo pecador? Não. Você não continua sendo pecador. Você era pecador, mas uma vez que você encontrou o Senhor, você não é pecador. Mas eu continuo pecando? Continua. Mas não é pecador. Então, você era pecador porque estava debaixo do pecado de Adão. Por um homem entrou o pecado, eu falei isso ontem. Mas por um homem entrou a santidade, a justiça. E agora você é justo. Então, eu vou te dar um exemplo aqui para você entender. É muito comum muitas mulheres fazerem bolo em casa, pão em casa. E isso é muito bom, né? Tem uns bolos muito gostosos, né? Pão muito gostoso, pão caseiro. Ok. O fato de uma mulher fazer pão em casa faz dela uma padeira? Não, não faz. Bom, qual que é a diferença de uma mulher que faz pão em casa e de um padeiro que faz pão na padaria? A diferença é a seguinte: o padeiro acorda de manhã e diz, hoje eu vou fazer 2.000 pães, hoje eu vou fazer 5.000 pães, porque ele é padeiro. A mulher não. Um dia ela acorda e fala, não, hoje eu vou fazer um pão aqui para a gente comer. Isso não faz dela uma padeira. Ela não acorda de manhã dizendo, hoje eu vou fazer tantos 1.000 pães. O que eu estou querendo dizer? Quem é o pecador? O pecador é aquele que não nasceu de novo. É aquele que acorda de manhã e ele caminha em direção ao pecado. Compreende isso? A profissão dele é pecar. Ele fala, hoje é sexta-feira, hoje eu vou pecar. Por quê? Porque é a sua natureza. Mas aqueles que nasceram de novo, eles não acordam de manhã dizendo, hoje eu vou pecar. Não, eles pecam. Simplesmente pecam. Eles fazem um pão de vez em quando. Mas ele não acorda cedo dizendo, hoje eu vou arrebentar. Hoje é sexta-feira, eu vou pecar. Não. O pecado dele é uma queda. Consegue entender? Então, há uma grande diferença. Um cristão que peca, um filho de Deus que peca, não é pecador. Entendeu? O pecado dele já foi levado na cruz. Mas o ímpio, ele acorda de manhã com o pensamento no pecado, ele vai pecar. Então há uma grande diferença, eu não sou pecador, você não é pecador. Por quê? Porque nós estávamos em Adão e éramos pecadores, agora não. Então você precisa entender a oração da justificação. Quando você vai converter, a sua oração é uma oração de pecador.
Mas depois que você converteu, a sua oração não é de pecador mais, a sua oração é de filho. Você precisa entender esse fundamento da palavra, porque é quem você é. Você tem natureza de filho agora, entende? É como o filho pródigo que retornou para casa e ele retornou indigno, mas o Senhor o aceitou e o fez filho de novo. Compreende o que eu estou dizendo? É muito importante você entender isso. Vamos entender a oração do pecador, a oração da justificação, que está lá em Lucas, capítulo 18. Vamos ver comigo isso aqui. Lucas 18, verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, posto em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que é exaltado será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, tem muita gente que tem um entendimento errado desse texto. O texto está dizendo que tem um tipo de gente que já se acha justificado em si mesmo, ok? Então eles se acham melhor do que os outros, eles acham que eles podem comprar a salvação, mas não pode. E aí ele mostra um que chega diante de Deus com a oração do pecador, e essa é a oração mesmo, ser propício. Essa palavra propício vem de propiciação. E o Senhor foi a nossa propiciação, a propiciação do nosso pecado. Na cruz, ele fez a propiciação do nosso pecado. Ele pagou o preço do nosso pecado. Então, essa pessoa aqui, o publicano que vai orar, ele se humilha. E ele ora como um pecador. E aí ele desce, então, justificado. O que é justificado? Ele desceu como justo. Ele subiu como pecador, não ousava nem olhar para Deus, e ele então orou como pedindo a propiciação dos seus pecados. E ele subiu pecador e desceu justificado. Então ele desceu justo. O que é isso? Eu e você, nós somos pecadores ou somos justos? Então, nós chegamos diante de Deus como pecadores, mas agora nós fomos justificados, nós nos tornamos justos. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Você não é justo porque você não peca, você continua pecando. Você é justo porque Cristo é a sua justiça. Ele se fez justiça no nosso lugar. Eu quero lembrar a você o texto de Gênesis 3, quando Adão e Eva eles pecam, o que é que Deus faz? Deus mata um animal e justifica Adão e Eva. Como que Deus faz isso? Deus tira a pele do animal e veste Adão e Eva. O que é a justificação? A justificação é, uma vez que nós nascemos de novo, nós estamos em Cristo. Então, os nossos pecados foram perdoados. Não é que nós não vamos pecar, nós vamos pecar, mas agora nós estamos em Cristo, justificado, porque Cristo é santo e nós nos vestimos de Cristo e agora nós estamos nele. Então, quando eu entendo que eu sou justo, eu venço algo poderoso na minha vida, que é o medo. Adão tinha medo de Deus. Por que ele tinha medo de Deus? Porque ele tinha medo agora da reação de Deus com relação ao seu pecado. Só que quando Deus chega, ao invés de Deus matar Adão, que é o que deveria ser feito, Deus matou o cordeiro no lugar de Adão. Então, eu quero te dizer que hoje você pode vencer todo medo na sua vida. Por quê? Porque ao invés de condenar você, Deus condenou o cordeiro. Colocou toda a condenação sobre o cordeiro.
Então, todo pecado que era sobre nós, que era para nós, que nos condenava, o pecado de Adão, eu digo, que nos condenava, o Senhor cravou ele na cruz. Então o Senhor nos justificou, e agora nós somos justificados, nós fomos feitos justos. Muita gente diz, pastor, mas o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nossa, é verdade. Ele veio para nos convencer do pecado, nós não somos mais pecadores, nós somos santos. Ele veio nos convencer do pecado, da justiça. Nós agora somos justificados. Ele é o juiz. O juiz tem duas funções. O juiz, ele declara você culpado ou declara você justo, inocente. Então, o Senhor nos declarou inocentes na cruz. Ele falou, está consumado, está terminado. E agora nós podemos chegar ao Senhor sendo agora, como pecadores, sendo santos. O Senhor nos transforma em santos. Nós somos justificados, feitos justos. E agora a nossa oração não é mais a oração do pecador. A nossa oração agora é uma oração de justos. Nós chegamos a Deus como Pai. Como o Senhor Jesus orava, nós podemos orar agora. Ele dizia, Pai Santo, eu sei que sempre me ouves. Por isso eu digo, Lázaro, sai para fora. Pai, eu te peço. Então agora a nossa oração não é de um condenado, de um pecador. A nossa oração é de um justo, que chega diante de Deus com ousadia diante do trono da graça. Que chega com ousadia de filho. Porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e todo que bate, abrir-se-lhe-á. Agora, em todas as promessas de Deus, Deus tem nelas o sim para nós. Deus não tem mais o não. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, do favor imerecido, porque lá na cruz Ele pagou todo o preço pelo nosso pecado. Entende? O pecado já não tem domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça. Foi isso que Paulo disse. Então é muito importante nós compreendermos estes fundamentos. E hoje eu estou encerrando aqui com esse segundo fundamento, que é o perdão dos nossos pecados. Eu gastei ontem e hoje falando sobre o pecado, mas é muito importante você entender esse fundamento. O primeiro fundamento é a lei, nós não estamos mais debaixo dela, nós estamos debaixo de uma nova dispensação, da dispensação da graça. Então as coisas não são condicionais mais. Bom, muitos dizem que nós somos condenados por causa do pecado, mas o nosso pecado já foi cravado na cruz. O Senhor já perdoou todos eles e nos fez justos diante de Deus. Então agora eu peco, mas o meu pecado já está perdoado. Aí muita gente pode dizer, pastor, esta mensagem vai levar o povo ao pecado. Não é isso que nós temos visto. O que nós temos visto é uma paz em Deus, uma tranquilidade em Deus. Eu tenho segurança da minha salvação. O meu pecado foi perdoado e nada agora pode me separar do amor de Deus, nem o pecado. Entende? Porque o amor de Deus já foi derramado no nosso coração e lá na cruz o Senhor demonstrou, o Senhor provou que nos ama. Então agora nós somos justos, nós não somos mais criaturas, nós não somos mais pecadores, nós somos filhos de Deus, nós somos justos e santos diante do Senhor. Mesmo que você peque, o seu pecado agora está perdoado pelo sangue do Cordeiro. Que coisa poderosa! Isso tem que trazer paz ao seu coração, como diz Romanos, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Agora, você pode servir a Deus livremente. Você não fica preocupado agora em perder a sua salvação. Ela está garantida em Cristo Jesus. Você pode agora servir a Deus com ousadia e intrepidez. Você pode pregar com ousadia, sem medo, porque você é filho. Você pode pedir sem medo, porque você é filho. Você pode se achegar diante de Deus sem medo, porque você é filho. Grave essas palavras no seu coração. Você não é mais um pecador, você é filho de Deus. Deus te abençoe. Amanhã, 8 horas, eu estarei aqui com mais um fundamento para a segurança da sua salvação.
Deus te abençoe.